Então vamos lá. Como é que eu começo, Cris, o meu negócio praticamente do zero? Eu não tenho condições, eu não tenho recursos. Eu vou te falar algumas formas que são muito práticas, muito objetivas de você começar o seu negócio. Lembra que eu falo sempre para vocês, né, que muitos elementos quando eu comecei o meu negócio, eu extraí da natureza. E essa é uma das recomendações e uma das dicas que eu vou dar aqui para vocês hoje. Então, sempre falo para vocês da questão dos materiais, né, que a gente extrai da natureza. Então, eles são muito importantes, por quê? Porque eles são peças, uma que totalmente diferentes. E quando a gente pensa também, além de economizar, nós também podemos nos destacar, criar algo totalmente diferente. Porque quando a gente trabalha com algo que é extraído na natureza, aquela peça é única. É diferente do que um buquê, por exemplo, essa suculentinha aqui, ela é de flor permanente artificial. Então, ela foi feita numa forma e ela vai ser reproduzida em séries, porque ela tem a matriz dela, então vai ser feita várias, milhares de unidades dessa peça e todas elas vão ser iguais, desde a coloração, formato, enfim, porque os materiais, a matéria-prima vai ser a mesma e a forma também. Agora, quando nós extraímos um elemento, uma folha, uma flor da natureza, não, né, gente? Ela vai passar por um processo de desidratação e cada folha e cada flor vai ser única. E também, dependendo de cada região e a forma que você desidrata, e as particularidades de cada região. Cada região vai ter uma folha, uma flor, um complemento diferente. Por exemplo, aqui no sul nós temos muitos capins dos pampas, coisas, é um complemento, né, que a gente usa aqui no Nordeste não tem, mas lá em compensação tem outros materiais, tem alunas também que me mostraram nas aulas, tem sementinhas maravilhosas, tem muitas palmeiras, coqueiros, essas flores e folhas mais tropicais. Aqui não tem, porque é uma região serrana. Então, tudo depende da região, vai ter materiais diferentes. Então, você não vai ter, é como se fosse algo único, né? Algo totalmente diferenciado. E esses materiais, eles vão ter uma textura, vão ter um formato, vão ter um tamanho totalmente diferente. Olha só que bacana. Então, nós já começamos o nosso processo criativo. Então, eu vou olhar para a natureza, vou ver aquele formato de folha ou de flor, eu já vou pensar que tipo de arranjo que eu posso estar fazendo para fazer a montagem, né? Que tipo de material que eu posso usar para fazer a montagem do meu arranjo. Então, tudo que a gente olha ao nosso entorno, ao nosso redor, você já começa a ter insights, tudo aliado ao conhecimento e às técnicas que você vai usar para fazer a montagem dos seus arranjos. Então, a sua mente começa a se expandir. E você diz, né? Eu posso criar algo diferente aqui sim. Então, uma das recomendações, gente, é que você realmente, você que não tem condições e que você gosta muito de arranjos artificiais, desidratadas, você comece pelos desidratados, porque você não vai ter custo nenhum, seu custo é zero, você vai só ter o seu tempo de ir buscar esses elementos da natureza ou fazer parcerias com algumas floriculturas, alguns lugares. Tem, por exemplo, em São Paulo, né? Que tem o lugar das flores. Gente, me deu um branco agora. E em São Paulo tem o lugar das flores, né? Flores naturais que eu tô falando. Então, o que, que você faz, gente? Você começa a trabalhar num consumo consciente. Então, talvez muitos lugares, muitas flores que elas iriam. Olambra, muito obrigada. Meu Deus, gente, me deu um branco total, geral. Muitas dessas flores, gente, elas são descartadas e são jogadas fora. Então, quando você pensa que você pode dar um novo destino, que não falei nas aulas anteriores, você entra num consumo consciente. É a mesma coisa que as flores, que elas são destinadas para eventos, casamentos, formaturas, um aniversário, né? Todos esses eventos que usam flores naturais. Depois, além, talvez algumas pessoas vão dar algumas flores para uns convidados ou não, elas vão fazer um descarte. E por que não, gente, falar com essas pessoas, retirar essas flores e você pode levar para casa para fazer a desidratação, porque são flores lindas, maravilhosas e que você pode dar um novo destino. Então, isso se chama consumo consciente. O que
você dá um novo destino para aquilo que ia ser descartado, tá? E você pode fazer essa proposta, essa parceria também com as lojas de flores, floriculturas da sua cidade. Tem o Ceasa, né, também, gente, que tem muitas flores, bem lembrado aqui, a Rosa do YouTube nos ajudou aqui. Então, o Ceasa também tem uma variedade imensa de flores, todos os lugares, né, gente? E a outra possibilidade, isso eu tô falando para quem não tem acesso à natureza, não tem mato, não tem floresta, ou não tem vegetação, não tem flores próximas à sua região. Então, as floriculturas são um lugar maravilhoso para você fazer essas parcerias e as pessoas que trabalham com eventos. Então, você pode se deslocar até ela e fazer isso e pedir, gente, eu quero, não joguem fora essas flores que eu vou usar, tá? Agora, se você tem a natureza ao seu dispor, tem uma floresta ou tem uma mata que você pode pegar, tem muitos galhos, tem muitas flores, jardins, né? A gente tem casas gigantes que também eles podam aquelas flores, as folhas, principalmente folhas leques, folhas latâneas, que são essas aqui, olha. Então, existem as podas dos jardins, você pode pegar, essa aqui é uma folha latânia, então elas normalmente têm aquelas pontas no início mais vazadas, então o pessoal corta e deixa ela num formato que quer, ou mais pontuda, mais arredondada, aí você vai cortar e deixar no formato, corta com uma tesoura normal. Então, essas possibilidades que você começa a enxergar, né? E talvez até no seu jardim, você tem um jardim maravilhoso dos seus pais, da sua família, tem uma chácara e tem todos esses elementos disponíveis para você e você nem imaginava que você poderia pegar e utilizá-los. Principalmente as folhas, gente, elas são muito usadas, elas deixam os arranjos sublimes, arranjos diferenciados, maravilhosos, elas te dão a possibilidade de você fazer montagens de arranjos grandes. E não só isso, uma tendência que veio muito forte, que eu falo sempre nas aulas e falo para as minhas alunas, é também dos eventos. Então, os eventos, quem trabalha, gente, com mesa posta também é uma ótima oportunidade para montar, né, esses eventos, painéis. Você pode, inclusive, montar painéis. Eu tenho uma parede toda branca lá. Eu vou fazer um ambiente para fotos, que são os espaços instagramáveis. Vou criar um painel, vou fazer uma locação para eventos. Então, você pode fazer utilizando as flores desidratadas. Vou usar umas folhas latâneas, leques, vou colocar uns capins dos pampas, ou vou colocar um sorgo, ou vou colocar um rabo de raposa, vou colocar uns eucaliptos, né? Então, você vai pensar em várias possibilidades que você pode fazer para fazer a montagem. Você pode criar aqueles arcos também maravilhosos, balanços para fotos em eventos, enfim. A criatividade, gente, ela não tem limite, né? Então, vocês podem pensar em várias possibilidades de ter uma renda, não só com os arranjos, mas com essa variedade de materiais que vocês podem criar. E sim, daí fazer várias parcerias. Tem muitas pessoas, gente, que elas não gostam de flores permanentes, elas gostam das flores naturais. Então, por que é bacana as desidratadas? Porque elas são naturais, gente. A única coisa que ela, quando ela desidrata, é tirada a água dela, então ela passa a ser, ao invés de verde, ela passa a ficar num estado desidratado, né? Nesse estado sem o líquido dentro dela. Então, cada uma vai ter uma tonalidade. E eu gosto muito quando as propostas elas são bem naturais. Então, desidratou, aquela folha, aquela flor vai ficar da cor natural que ela realmente é. Então, é muito bacana quando a gente pensa. Outro elemento, gente, que vocês encontram muito facilmente para montar arranjos são as folhas de cica. Essas aqui são incríveis, gente, para fazer, para alongar os arranjos. Eu tenho um arranjo aqui, gente, montado, depois eu vou mostrar para vocês as possibilidades, como fica lindo um arranjo todo com esses tons mais neutros, palhas, porque realmente eles trazem mais aconchego para dentro dos espaços. Então, quando você monta um arranjo com flores desidratadas, você pode usar tanto em espaços comerciais ou residenciais, clínicas estéticas, consultórios médicos, escritórios de advocacia. Você pode usar em restaurantes, house de prédio,
hotéis, né? A entrada do hotel, a recepção de espaços de hotéis, condomínios. Então, existe hall de entrada de prédio. Então, existem várias possibilidades de você usar, né? Ele dá aquele aspecto mesmo. E a folha desidratada, ela vai ser naquela característica que ela foi tirada da natureza. Algumas vão ter algum defeito, algumas vão ter uma coloração, uma mancha diferente. Isso que dá o charme, traz a diferenciação para o seu arranjo, né? Então ele fica único e diferenciado. Não vai ter outro igual. Se a sua folha que você achou, ela tem aquele corte, aquele detalhe, ela já conta uma história, que é uma história da vida útil dela, da natureza. Então ela vai ter aquele detalhe, não é gratuitamente, né? Então porque ela nasceu, cresceu e morreu, caiu lá no chão, ela tem a história dela, a história de vida. Então, é muito legal quando a gente começa a fazer essa reflexão, começa a pensar, né, nesses detalhes que eu tenho certeza que muitos de vocês não passavam despercebidos e não se davam conta. Então, aqui, quando a gente começa a fazer a junção das folhas, nós já começamos a pensar em possibilidades de arranjos. E aí, quando você começa a ter essas folhas maiores, grandes, que você consegue montar esses arranjos diferenciados, você também pode cobrar um valor diferenciado, porque você vai ter o conhecimento, a técnica, e sem custo nenhum, você não vai precisar comprar esses materiais, principalmente se agora vocês não têm condição, ou se você não quer investir agora, você quer experimentar para ver se você gosta mesmo desse segmento, tá? E está mais em alta do que nunca trabalhar com os arranjos desidratados. Outra possibilidade, gente, também, que é fácil e tranquila de desidratar e fica lindo. Os designers, os arquitetos amam de paixão. Ontem mesmo eu fiz uma decoração para uma cliente que tinha uma proposta da decoração mais orgânica, que é uma decoração com elementos da natureza, elementos naturais, então peças mais de designer. Nós colocamos os eucaliptos. Sem contar, gente, a fragrância, né, que o eucalipto tem, o cheirinho dele é maravilhoso. Eu sou apaixonada, gente, porque me lembra muito a infância. Então, eu e meu irmão, a gente brincava no mato quando a gente era criança. Eu falei para vocês das minhas experiências, né? A gente andava pelo mato, andava de cipó, se pendurava naqueles cipós para brincar, porque a gente não tinha brinquedos. Então, a gente brincava com as coisas da natureza. E tinha lugares assim que a gente andava no mato, tinha aqueles eucaliptos. Só que lá onde eu morava era o eucalipto da folha, aquela fininha alongada. Tem vários formatos de eucalipto. E aí, esse aqui é aquele da folhinha redonda, que ele é muito bonito para usar na decoração, em eventos, mesa posta. Ele fica elegantíssimo, né? Então, você pode desidratar também esses maços e ele fica muito bacana para usar nessas decorações mais contemporâneas, mais modernas, que tenham esse toque de designer, que use elementos mais terrosos, esses elementos mais orgânicos, né? Que é justamente trazer um pouquinho da natureza para dentro de casa. Então, essas peças que são feitas de cerâmica, de barro, esse tipo de material fica incrível. E tem pessoas que muitas vezes não querem montar aquele arranjo muito cheio de informações com uma carga. Então, você coloca um buquê de eucalipto, coloca mais algum detalhe, né? Outros elementos desidratados, num vaso daqueles grandes, você já tem uma outra configuração de arranjo. Então, olha só quantas possibilidades que te dá. Então, você vai, desidrata, você pode, inclusive, esse aqui tá cortadinho num formato mais curto, né, gente? Então, o cabinho aqui todo cortadinho, depois você faz um maço, amarra ele e ele fica prontinho assim, maço. Depois você pode tirar, você vai optar quanto que você vai querer usar no seu arranjo, se um maço maior, se galinhos, se detalhes. Então, você vai fazendo uma mistura com os elementos, tá?